Musicalidade sertaneja, eu sinto que ela é um caso meio que à parte, assim, no Brasil, tá ligado? Porque o sertanejo, principalmente o sertanejo de raiz, ele tem uma profundidade, assim, da história do Brasil em si, sabe? E não é algo, por exemplo, que vem influenciado de outro lugar, e de outro lugar, e de outro lugar, e aqui a gente misturou tudo e criou a sonoridade própria, assim. O sertanejo é uma parada muito enraizada mesmo, de fato, em algumas regiões do Brasil. A questão que, pra mim, pega nesse sentido que você falou de ser igual, de ser desigual, é que, por exemplo, o sertanejo, por ele ter por ele ser tão enraizado assim na cultura do país, tem muita questão também de, tipo assim, essa grana que surge uma dupla sertaneja, sei lá, de algum estado e tal, e você vê que daqui a pouco os caras estão indo fazer programa de televisão adoidado e tal, às vezes com duas músicas, ou pode ser que aconteça o contrário também, você conhece uma música do cara, mas você vê que o cara tem 10 anos de carreira, sabe, e aí agora que ele estourou, mas eu acho que é muito uma situação também de, tipo assim, essa grana, na verdade, ela vem de um período histórico meio complicado, se você for parar pra pensar, sabe? Porque a gente, no final das contas, a gente vai desembocar lá nos fazendeiros, nos donos de fazendas, que eram filhos de donos de fazendas, que eram filhos de donos de fazendas. Então o cara aposta ali na dupla ali da região dele mesmo e tal. Só que é uma grana que, nesse sentido de competição, acho que ela é meio que desleal nesse sentido, sabe? Porque eu lembro, por exemplo, de uma entrevista que eu assisti, que não era nem relacionada ao rap, era na época uma ex-empresária da Anitta, se eu não me engano, dela falando disso. O pop é muito mais comercial, digamos assim, de estar em novela, de estar em filme, de estar essas coisas, do que o rap, né? Mas não é nada ainda comparado ao sertanejo, que o sertanejo toca em qualquer lugar, absolutamente qualquer hora do dia. Mas eu lembro dela falando dessa questão de, tipo assim, às vezes ela chegava numa rádio pra colocar uma música de um artista dela lá pra tocar, sabe, que é aquele famoso jabá que sempre existiu, e aí ela botava uma grana e, tipo assim, o dono lá, ou o empresário lá dos sertanejos não botava uma grana pra tocar a música, o cara ia lá e comprava a rádio inteira, tá ligado? Então, nesse sentido, não é tão igualitário, assim, se você for parar pra pensar, sabe? Por isso que a gente tem, pô, quantas estações a gente tem que são exclusivamente sertanejas? Até indo pro lado mesmo religioso do gospel e tal, quantas estações de rádio a gente tem, canais de televisão que são exclusivamente religiosos?